Bem-vindos ao quarto podcast do jornal Água e Ambiente sobre resíduos. É o regresso dos nossos podcasts, depois das férias. Na nossa equipa temos três convidados: a doutora Rita Amaral, jurista e técnica especialista do Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, o engenheiro Pedro Nazaré, CEO da Eletrão, e o doutor Nuno Lacasta, que esteve à frente da APA durante mais de uma década e é hoje consultor em temas ambientais. Agradeço também ao João Pedro Rodrigues, nosso residente, CEO da GIB Engineering. Hoje não contamos com o Paulo Praça, que faz parte da equipa residente. Muito obrigado a todos. O nosso podcast deste mês é sobre a responsabilidade alargada do produtor nas embalagens não urbanas. E há notícias frescas. Ontem mesmo foram homologadas as condições especiais de gestão para as embalagens que geram resíduos não urbanos e para as embalagens que dão origem a resíduos urbanos em entidades com produção diária igual ou superior a 1.100 litros. Ou seja, as entidades gestoras do SIGA, SPV, Novo Verde e Eletrão estão agora habilitadas a gerir embalagens não urbanas a partir de 1 de janeiro de 2025. Esta notícia altera ligeiramente o nosso alinhamento, mas com facilidade adaptamos. E, nesse sentido, sendo oficial o aditamento à licença das três entidades gestoras, pergunto ao Pedro Nazaré se sente feliz, se sente um feliz contemplado e, já agora, se a licença atribuída corresponde àquilo que pretendia. Começamos pelo Pedro Nazaré. Muito obrigado, Pedro. Muito bem, muito boa tarde, João Belo. Obrigado por marcarmos aqui de presença neste fórum, que não poderia ser mais oportuno, porque acontece um dia depois do aditamento à nossa licença e, portanto, é de uma oportunidade que eu diria sem par. Relativamente ao meu estado de espírito em relação ao aditamento que acabámos de receber, vamos lá ver. Acho que o estado de espírito é positivo, francamente. Acho que tem andado a bom ritmo eu diria, o culminar de um conjunto de processos que já vem de trás no que diz respeito à renovação das licenças das entidades gestoras de resíduos. O Eletrão, em particular, foi um feliz contemplado com a confiança de 3 licenças, de elétricos e eletrónicos, de pilhas e baterias e de embalagens, primeiramente na esfera dos resíduos urbanos, portanto, embalagens de proveniência urbana, e agora, mais recentemente, com as embalagens não urbanas e com as embalagens de grandes produtores, ou seja, de proveniência urbana, mas de grandes produtores. Genericamente, estamos satisfeitos com esta atribuição. Naturalmente, há sempre aspectos que nós gostaríamos de ver revistos, ou de ver repensados, ou de serem ajustados ainda, que eu penso que terei aqui a oportunidade, numa segunda intervenção, de partilhar convosco, para não me alongar muito nesta primeira intervenção. Mas só uma mensagem final de dizer que o país agora tem o alinhamento em matéria de gestão de resíduos de embalagem com o âmbito europeu das embalagens. Isso é muitíssimo importante para o país, porque vai poder comunicar a sua atividade de recolha e reciclagem devidamente alinhada com as ambições nestas matérias em Bruxelas. Muito bem. Este é o primeiro testemunho de uma entidade gestora que eu não podia deixar de aproveitar, estando aqui presente, de fazer a pergunta. E passo então agora à Rita Amaral uma pergunta que é o nosso primeiro mote, digamos assim, do nosso podcast, que se relaciona com, por um lado, as potencialidades que esta licença traz e também, de alguma maneira, as entropias, aquilo que se pode adivinhar que possa constituir, eventualmente, dificuldades neste caminho. Sabendo nós, não é, que as entidades gestoras não estão sozinhas, não trabalham sozinhas no mercado. O que é que nos pode dizer sobre isso? Relativamente às potencialidades destes aditamentos às licenças, confirmando aquilo que o Pedro acabou de dizer, parece-me que o aspecto essencial tem a ver com, finalmente, o alinhamento da atividade em Portugal com aquilo que estabelecem as metas europeias e, portanto, passar-se a considerar as embalagens como um universo todo e não separado entre embalagens resíduos urbanos e embalagens não urbanas. Parece-me que estes aditamentos o que trazem de novo, e aqui que provocam aqui alguma alteração também no nosso contexto, é aproveitar algumas sinergias que já existiam, aproveitar essas sinergias precisamente para potenciar o cumprimento das metas. Eu relaciono este assunto, estas potencialidades aqui com outro aspecto que não é muito focado, mas que para mim e que para quem trabalha no setor parece bastante importante, que é permitir finalmente fazer aqui uma clara separação entre o que é o serviço público relativamente aos resíduos urbanos abaixo de 1.100 e o que não faz parte do serviço público, resíduos urbanos acima dos 1.100.
Estes aditamentos vêm em linha com aquilo que o Governo já tinha introduzido no RGGR no ano passado, ou este ano, foi publicada este ano a alteração ao RGGR, relativamente a um maior controle sobre a atividade de recolha de resíduos urbanos de grandes produtores, de forma a permitir finalmente fazer uma separação claramente entre aquilo que é o serviço público prestado pelos seguros e pelas entidades encarregues do serviço público e aquilo que deve estar reservado para o mercado privado. Estes aditamentos vêm permitir criar aqui alguns incentivos ou minorar os prejuízos que existem na mistura destes dois tipos de atividade, destes dois tipos de universo. Relativamente a entropias, eu não antevejo grandes entropias, mas há aqui um aspecto que tem sido focado por algumas entidades do setor que vêm evocar questões de concorrência. Não me parece que isso esteja em causa, não parece que exista aqui algum problema relativamente à concorrência. Prevejo, sim, que agora no início da aplicação, da operacionalização destes aditamentos ou destas novas condições, existe aqui alguma dificuldade no controle da informação que chega e na aplicação ou na criação de mecanismos de controle dessa informação. Portanto, isto é assim um aspecto prático que eu prevejo que seja mais difícil de gerir agora no início das licenças. Sim, senhor. João Pedro, em matéria de potencialidades, entropias, falou-se aqui Rita Amaral falou da questão do controle daquilo que é preciso de um lado e do outro. O que é que adiantaria, o que é que acrescentaria? Muito bem. Eu acho que, eu estou de acordo, acho que de facto estamos todos satisfeitos certamente por termos sido possível a publicação destes aditamentos neste contexto. Portanto, acho que essa é uma boa notícia claramente para o setor. Obviamente, aquilo que teremos, provavelmente o Nuno também dirá algumas palavras nesse contexto, temos que olhar aqueles que já, enfim, como eu, que já estão aqui há algum tempo. Sabemos que o SIGR nasceu sem esta componente, teve esta componente, em 2016 componente não urbana, em 2016 deixou de ter e agora volta a ter. Portanto, é preciso olhar um pouco para o passado e procurar que o que vem aqui não corramos os mesmos riscos que levaram, de facto, a um menor sucesso ou a alguns problemas que tivemos no passado. Eu diria, desde logo, um dos temas que me preocupava, vi com agrado que foi satisfeito na própria apêndice à licença. Obviamente, haveria aqui algum risco de haver, no momento de declaração, digamos, não haver um leveling playing field naquilo que são as declarações dos produtores. Ou seja, é difícil para um produtor, diria quase impossível, um produtor saber exatamente quando produz uma determinada embalagem se ela é consumida numa habitação e, portanto, coberta pela reserva de serviço público ou se é consumida num grande produtor de resíduo urbano. Isso é quase impossível, diria eu. E, na verdade, a definição dessas, certamente que as prestações financeiras que estão associadas a cada um desses vertentes serão diferentes. O Pedro provavelmente poderá confirmar isto ou não. Portanto, era difícil, numa lógica, não haver alguma regulação dessa matéria, era difícil, de facto, imaginar como isto poderia funcionar para a frente. Vejo com agrado que, de facto, o legislador, a APA em particular, homologado pelo Sr. Secretário de Estado, definiu a necessidade de haver a prossecução de um estudo, até o final do ano 2025, que, de facto, defina as regras dessa mesma declaração, as quais penso que serão depois aplicadas a partir do segundo semestre de 2026, se não tenho agora de memória. Haverá, portanto, o primeiro ano de 2025 para gerir, mas acho que, de facto, são certamente boas notícias desse ponto de vista dos eventuais riscos. O risco da rastreabilidade, que era aqui, penso que era um pouco a sua pergunta, de facto, é um tema, poderá ser um tema. No passado, de facto, existiram alguns problemas associados a alguma dúvida se, de facto, não poderia estar a existir alguma dupla contabilização de materiais tomados via seguros, digamos, dos pequenos produtores e agora via esta matéria. Eu diria que é um aspecto que, porventura, se calhar a própria prática do sistema terá que clarificar. Mas, genericamente, e vou concluir, certamente que são mais as potencialidades que os riscos. Nuno, potencialidades e rastreabilidade não, potencialidades e dificuldades ou obstáculos ou desafios que possam estar aqui também inerentes. Bem, eu concordo com muito o que já foi dito e, nesse sentido, vou adiantar mais duas potencialidades ou, parece-me a mim, oportunidades e, se calhar, comentar um pouco mais também os desafios. Há uma potencialidade que é óbvia e que não podemos ser alheios dela no contexto europeu, ainda hoje, justamente com o relatório Draghi, que é a seguinte: a Europa
estar numa encruzilhada em termos de poder ter acesso a certos e determinados materiais, que são depois importantes para as suas cadeias industriais. Porque os países que os produzem, como sejam, que têm esses materiais, matérias-primas, a China, a Austrália e os Estados Unidos, o Chile, etc., à medida que os blocos comerciais estão a fechar, regionalizando-se, vai ser cada vez mais difícil aceder aos materiais. Portanto, temos que olhar para esta diretiva, temos que olhar para a gestão de embalagens no contexto europeu como um elemento de política industrial, de política económica da União Europeia. É uma peça num puzzle mais vasto, do qual não podemos estar alheios. O que quer dizer que não é só gestão de resíduos, é gestão, como eu digo, industrial e económica à escala europeia. E, pronto, e com esta atribuição às entidades gestoras do SIG, deste espaço, será mais fácil aproveitar melhor o fluxo. Sem dúvida nenhuma. É isso que está a acontecer noutros países, e é isso que tem que acontecer também em Portugal. Como dizia João Pedro, e bem, isto é um bocadinho de regresso ao passado, não totalmente, no sentido em que o SIGRE já teve sob a sua gestão os resíduos não urbanos, entendeu-se quando apareceu a lógica de 3 licenças que não fazia sentido ter o manejo dessas mesmas materiais, e hoje regressamos a isto via imposição comunitária. É um clássico na política do ambiente de Portugal. Quando nós não fazemos, a União Europeia faz por nós. Passemos às dificuldades. Eu queria só destacar mais uma oportunidade, que é muito relevante e que está muito clara nestes aditamentos. Que, aliás, é a segunda peça, porque a primeira peça foi as licenças em julho deste ano. E para mim o que é muito relevante, e numa vida passada defendemos muito isto, é que temos agora a oportunidade muito mais objetiva das entidades gestoras, por quem agora passa a gestão de embalagens, seja urbanos ou não urbanos, de poderem constituir redes próprias. Isto para mim é muito importante, porque tem um incentivo também económico às entidades gestoras, que recebem logo à cabeça a prestação financeira por parte dos produtores, já não dos geradores de resíduos, para poderem com isso, querendo, e julgo que o farão, a constituição de redes próprias que poderão ajudar com incentivos, muitas vezes até de gestão, de melhoria dos diferentes processos, justamente a separar o trigo do joio. Ou seja, a ter melhor qualidade nos materiais que são colocados para reciclagem. Só queria referir uma entropia que não foi referida anteriormente, e para mim é razoavelmente relevante. Embora tenha sido referido também, eu creio que vamos ter dificuldades, que são também clássicas, há que reconhecer, na questão da compensação. Porque isto de compensar no final do ano fiscal é sempre um grande desafio. Portanto, eu acho que era importante que fiquem claras e rapidamente tornadas claras as regras de compensação. Sim, senhor. A grande oportunidade são a generalização das redes próprias, Pedro. Sem dúvida. E eu acho que essa é talvez a maior oportunidade consagrada sem, quase diria, quase nenhuma limitação, porque a figura da rede própria já estava prevista na nossa arquitetura jurídica, inclusive na esfera do urbano, só que limitada pela questão da reserva do serviço público. Deixa de acontecer porque estamos fora da reserva de serviço público com a gestão das embalagens não urbanas. E, portanto, sem dúvida que a rede de recolha própria vai ser muitíssimo instrumental. Assim esperamos, para aumentar a recolha e a reciclagem, e é talvez esta nota que eu queria deixar aqui. Este aditamento vem-nos trazer a possibilidade de alocar novos recursos financeiros do consumo, nós que compramos produtos e embalagens que vão dar origem a este fluxo não urbano, ao aumento da recolha e da triagem. É assim que nós concebemos o sentido deste não urbano. E vamos fazer como? Através precisamente desta rede de recolha própria. Em 2 momentos que eu acho que é fácil de perceber. Um primeiro momento trabalhando com grandes empresas produtoras de resíduos que têm embalagens lá contidas e, portanto, vamos tentar, junto destas empresas, ensinar, formar, infraestruturar, colocar meios à disposição destas empresas para que possam fazer um melhor trabalho na segregação destas embalagens logo na origem. E num segundo momento, quando estas embalagens não são separadas através da nossa rede de recolha própria, poder triar estas embalagens dos seus contaminantes, podendo promover e aumentar as quantidades de recolha e reciclagem. Tudo isto é possível com a rede de recolha própria, formalizada conforme ela está. Algum problema identifica? Alguma dificuldade? Podem ver? Há dois centrais que aqui ali nas intervenções foram já frisados. Aflorados. Um primeiro, imediato, que diz respeito ao ano de 2025 e 2026, onde não temos os resultados do tal estudo de caracterização das embalagens não urbanas. Portanto, as embalagens, quando são colocadas no mercado, dificilmente são logo classificadas como urbanas ou não urbanas, como colocava o João Pedro. E, portanto, é preciso alguma orientação, esperamos, que venha da Agência Portuguesa do Ambiente, em colaboração com as entidades gestoras, para encontrarmos uma regra de equilíbrio declarativo uniforme para que as empresas possam prestar as suas declarações de embalagens colocadas no mercado
e nem que seja por setor de atividade económica ou por outro referencial, poder dividir esta declaração em embalagens urbanas e embalagens não urbanas. Precisamos disto para 2 anos. Sim, Primeiro, senhor. constrangimento. Segundo, constrangimento muito rápido. Compensação. Se efetivamente nós queremos aumentar a recolha e reciclagem, a recolha e reciclagem tem um custo. Nós precisamos de perceber quem vai acima das metas em particular, como é que é compensado pelo seu esforço adicional. Sendo que estamos num setor, enquanto mais recolhemos e mais reciclamos, maior é o gasto marginal, logo maior é o custo incorrido por embalagem separada e reciclada. Portanto, precisamos das regras de compensação para, sobretudo, suportar o esforço das entidades que efetivamente se prestem a isso, uma vez que vai haver, diria, necessariamente resultados diferentes deste esforço, que admito que os meus 2 concorrentes também venham a ter. Sim, senhor. Não tens agora Só queria coisa? fazer um pequenino esclarecimento para a audiência, que é a questão da rede própria não deve ser vista como um papão, como no passado foi. Porquê? Por um lado, porque está neste momento mais claro, se quisermos, do ponto de vista legal, a diferença entre urbano e não urbano, e do ponto de vista operacional, e por outro lado, porque esta rede própria, as entidades gestoras não vão tratar resíduos. As entidades gestoras vão recolher, evidentemente, se for o caso, e fazer uma primeira triagem. Isto é muito, muito importante, porque, creio eu, não falo, obviamente, pela administração, mas houve uma preocupação de assegurar que um conjunto de operadores de gestão de resíduos, obviamente, mantinham a sua atividade como deve ser. Muito bem. Vamos passar aqui a um mote também, que são os fluxos financeiros que andam aqui à volta. E eu vou pedir, acho que é um tema que pode ser abordado por todos vós de uma forma muito sintética, quais são os fluxos financeiros que vão estar aqui em cima da mesa, à volta desta licença. Muito bem. Quero que eu faça. Força. Muito bem. Na verdade, As metas é que vou pedir para fazer depois uma síntese Muito bem, daquilo muito que ficou bem. definido. Então, os fluxos financeiros todos poderão são uma falar. opinião. Haverá, de facto, essencialmente dois mecanismos. A possibilidade de estabelecimento de redes próprias em condições, enfim, que terão que ser articuladas entre as entidades gestoras e os respectivos produtores. Como disse o Nuno muito bem, que no princípio visarão a persecução de uma maximização da recolha seletiva e da triagem e encaminhamento para a reciclagem de materiais que hoje não estarão a ser. E um mecanismo chamado, enfim, de uma ligação direta entre entidades gestoras e OGRs, que na verdade serão remunerados via um valor de informação, de forma a que aquilo que é, enfim, os quantitativos que essas entidades estão a gerar para a reciclagem possam ser incorporados estatisticamente dentro digamos, do cumprimento dos objetivos, valor esse que será de acordo com o despacho, de acordo com a licença. Tudo isso para que possamos perceber se estamos a cumprir as metas. Isso. E esses são os fluxos financeiros que estão aqui previstos. Aqui, se me permite, agora uma intervenção, provavelmente foi esta, a minha, há pouco também não disse isso, mas realmente não, talvez colando com a questão anterior, eu penso também que poderia ser aqui uma boa oportunidade para termos uma promoção da concorrência entre entidades gestoras. Nós temos 3 entidades gestoras, obviamente resultam da vontade dos respectivos produtores, excelente, mas obviamente aqueles que acreditam que numa concorrência entre as 3 poderá eventualmente gerar maior eficiência, devem procurar assegurar que essas fronteiras da concorrência são promovidas e não cortadas. Eu diria que tenho algumas dúvidas, francamente, aqui, nomeadamente naquilo que já falámos, naquilo que vier a ser as regras da compensação, se não há alguma subversão dessa mesma concorrência. Ou seja, percebo quem vai acima tenha que ver o seu esforço compensado pelos outros, mas se estivermos todos abaixo, já não percebo bem a compensação na minha cabeça. Percebo a compensação no lado dos urbanos, em que 90% do seu custo é fixado administrativamente via um VC que é pré-definido. Tenho alguma dificuldade em compreender como a compensação neste setor, neste subfluxo, vamos chamar assim, não seja, ou não possa vir a ser, um bocadinho uma anestesia da concorrência, que era aquilo que eu acharia que não devia acontecer. Claro, a compensação foi até aqui um problema sempre, mas agora vai ser tratado de uma forma diferente também, prevê-se. Não sabemos qual vai ser, na verdade, como disse o Pedro, mas eu diria que temos que cuidar, é a minha sugestão, o meu wish, o meu desejo, que não façamos pela via da compensação uma anestesia, um pé duro à concorrência. Muito bom, muito bem. Vamos ressentar-nos no ponto dos fluxos financeiros. Começava talvez pela Rita Amaral. Fluxos financeiros, o que é que quer dizer a propósito dos fluxos financeiros que vão existir aqui? O que as licenças ou os aditamentos às licenças prevêem são 3 tipos de relações contratuais e fluxos financeiros inerentes. Na verdade, só um deles é que é verdadeiramente inovador neste novo desenho. Os 2 primeiros fluxos financeiros ou relações contratuais têm a ver com a relação entre a entidade gestora e os produtores, os embaladores.
não é uma relação perfeitamente similar àquela que existe entre as entidades gestoras atualmente e os seus associados, e portanto passa pelo pagamento de uma prestação financeira, etc. Não inova relativamente àquilo que existe já no modelo atual. O segundo fluxo financeiro tem a ver com a relação entre a entidade gestora, quando pretende instalar uma rede própria para a recolha dos materiais, poder contratar também ela própria os OGRs para operacionalizarem essa função, e aí haverá um fluxo financeiro que também não é inovador relativamente àquilo que já está previsto na lei hoje em dia. Onde está a novidade é nesta nova relação do pagamento do valor da informação. E isto aqui, esta novidade, desta relação nova entre a entidade gestora e operadores de gestão de resíduos, requer aqui ainda algum trabalho e algum aprimoramento desta matéria, na medida em que vai ser necessário estabelecer regras claras e fazer os cálculos para estabelecer um valor comum, único, para o pagamento para a obtenção e o pagamento desta informação, para calcular o valor desta informação, deste fluxo. E aqui é que as licenças não avançam muito, prevêem que as entidades, a administração, venha a estabelecer estes critérios mais à frente, mas ainda será necessário aqui algum trabalho, nomeadamente benchmarking, para perceber quais é que são os valores corretos a aplicar nesta matéria. E já estarão estabelecidos no dia 1 de janeiro de 25? Eu espero que sim. Pois, Espero que sim, estamos a trabalhar nisso. Sim, senhor. Pedro, quer acrescentar alguma coisa sobre isto? Talvez duas ideias. Primeiro, concluindo aqui uma ideia do João Pedro, dizer que talvez o tema do fugirmos à anestesia que a compensação possa provocar é um desafio lançado ao mecanismo de compensação que tem que ser definido pela CAGER ainda, em primeiro lugar, não é? Portanto, muito importante dizermos que não está previsto qualquer metodologia neste momento para que estes agentes se compensem entre si e, portanto, o espaço está aberto, temos aqui em ritmo acelerado. Talvez fosse a primeira ideia. Segunda ideia, recordar que nós falamos aqui de duas linhas contratuais, sem dúvida, uma com o produtor do resíduo dentro do âmbito da rede de recolha própria e outra com o operador de gestão de resíduos, sendo que eu só diferenciava duas coisas. Na relação com o operador de gestão de resíduos vão existir outras duas relações. Vai existir a relação do tal valor de informação que vai ser fixada administrativamente e vai existir a relação de tratamento, porque o operador de gestão de resíduos é simultaneamente o destino onde nós vamos recolher, vamos reciclar as nossas embalagens. E, portanto, temos aqui uma bifurcação, quase diria, contratual. Terceiro, se me permitem, talvez uma crítica, em jeito de... Comecei por dizer que vai no sentido positivo, são boas novidades, temos este aditamento à nossa licença do SIGRE, mas entendemos, e nós defendemos isto publicamente, que fazia mais sentido haver latitude de atuação dos operadores. Continuamos a ser um caso isolado enquanto entidades de responsabilidade alargada do produtor no quadro europeu, de muitíssimo dirigismo, de um detalhe regulatório, eu diria, sem par na Europa. E aqui é sempre é tal complexidade administrativa que não é, eu sei que não é apenas da responsabilidade alargada do produtor, outros setores de atividade económica garantidamente se vão queixar do mesmo, e que aparece em tudo que é relatório de defesa da competitividade do espaço europeu. E aqui no nosso microcosmos eu acho que nós poderíamos simplificar muitíssimo. Só para ter uma ideia, nós não só temos a definição contratual, da possibilidade contratual, como ainda vamos ao detalhe de dizer qual é que é o conteúdo que esses contratos têm que ter, caracterizações, deveres de informação, auditoria, comunicação e sensibilização. Portanto, tudo isto aparece regulado e depois, num desses contratos, o valor económico também vem da administração. Portanto, eu disputo muito esta ideia de uma responsabilidade alargada do produtor que é centralmente definida, acredito muito na atuação individual e na vontade dos produtores, sobretudo num quadro de concorrência que nos dá essa confiança. Okay. Temos entidades a concorrer entre si. Eu vou também, mais uma vez, a presença aqui do Pedro para lhe perguntar, de uma forma muito sintética, para uma resposta igualmente sintética, as relações com os operadores de gestão dos resíduos para estas novas relações estão trabalhadas já, a abertura? Não, naturalmente temos vindo a falar com alguns operadores, até porque, como sabe, muitos dos operadores de gestão de resíduos aparecem na recolha, aparecem na triagem, aparecem no tratamento, aparecem nos elétricos, nas pilhas, nas embalagens urbanas e não urbanas e, portanto, as relações são cruzadas e aqui as vantagens das sinergias operacionais até do modelo que o Eletron tem. Temos vindo a falar, naturalmente ainda não temos detalhes contratuais, sim, mas há naturalmente uma expectativa de um entendimento, definidas as regras, mal ou bem estão lançados os dados e agora vamos trabalhar com estas regras. Nuno, o que é que acrescentaria? Eu creio que há aqui um fio condutor, que é esta questão entre maior latitude
maior concorrência, incluindo na fixação das posições financeiras e no seu desembolso, com maior certeza, maior percepção do sistema. Esta tensão é constante e em Portugal nós tendemos efetivamente para o lado de ter maior certeza do lado, quer das tarefas administrativas, quer da previsão que as administrações fazem, o Governo faz, daquilo que constituem as transferências financeiras entre os diferentes players do sistema, porque nós estamos aqui a falar de entidades gestoras, que têm uma licença, nós estamos aqui a falar de operadores de gestão de resíduos, que são entidades comerciais como qualquer outra, nós estamos a falar, obviamente, dos produtores e dos embaladores muito acima da cadeia de valor, estamos a falar do comércio, do retalho, grandes e pequenos produtores, e estamos a falar, indiretamente também, não nos podemos esquecer, dos municípios. E tudo isto está relacionado. Portanto, quando falamos de prestação financeira, quando falamos da certeza, da previsibilidade que as administrações, estou aqui a interpretar, isto é a minha opinião pessoal, de facto o sistema tem tendido para pender para o lado da fixação administrativa de uma determinada prestação financeira. Eu sou da opinião pessoal que devia haver mais atitude também. E creio que, nesse sentido, se funcionar este modelo agora em cima da mesa, ele terá criado para si próprio condições para eventualmente mais tarde poder ter mais vantagens. Muito bem, e vamos passar ao modo 3. O modo 3 até ontem prendia-se com as metas de reciclagem previstas nas novas licenças. Iríamos especular um pouco, conversar um pouco sobre o que deveriam ser essas metas, mas como hoje temos licenças, hoje, literalmente, peço ao João Pedro Rodrigues que faça assim uma síntese daquilo que ficou estabelecido para já. Muito rapidamente. De facto, o que ficou estabelecido foram para este, digamos, subfluxo exatamente as mesmas metas do ponto de vista numérico, digamos assim, as mesmas taxas. O que ficou definido é que haverá, na verdade, dois processos paralelos de verificação. Ao fim e ao cabo, haverá um processo de avaliação de cumprimento de metas para o fluxo urbano dentro da reserva do serviço público, portanto, o pequeno produtor, em que no numerador estarão as quantidades retomadas com essa origem, nomeadamente nos seguros, e no denominador as embalagens que são consumidas também por esses consumidores, e simultaneamente e em paralelo um segundo processo de avaliação, onde estarão no numerador as quantidades de embalagens, os resíduos de embalagens recuperados dos grandes produtores ou dos não urbanos, e no denominador a mesma fração de produto. Os valores são exatamente os mesmos, podemos discutir isso a seguir, se me permitir ou não, mas a decisão que ficou tomada são exatamente as mesmas metas, dois momentos paralelos de avaliação. Sim, senhor. Era isto que queriam, Pedro? Não era o que queríamos. Efetivamente, nós tivemos a oportunidade também, até mais recentemente na conferência da APED, achamos que era mais ajustado para o país ser estratega na definição de metas. Porquê? Porque o sistema urbano e o sistema não urbano têm desempenhos de recolha e reciclagem atuais bastante distintos. Portanto, nós defendíamos uma ideia de um calibrar da ambição de acordo com o desempenho de cada um dos sistemas. Sabendo nós que recolher e reciclar no sistema urbano é mais caro, é mais difícil relativamente à origem não urbana, até pela concentração das embalagens em si, parecer-nos-ia quase que direto, nós, na ambição que impriríamos na recolha e reciclagem do setor não urbano, sermos mais ambiciosos quando comparado com uma ambição mais reduzida no sistema urbano. Não sei se me fiz entender, sim. O tema é complexo. Uma dava para compensar a outra. Com certeza, porque nós vamos responder perante uma meta global de embalagens na Europa. E assim não dá, porque tem que cumprir em cada uma assim estamos a impor os mesmo fluxos, vamos chamar assim. É isso, estamos a impor o mesmo nível de ambição nos dois sistemas, sendo que eles têm desempenhos à partida de Os dois sistemas, sim. Os dois fluxos, digamos isso assim. mesmo. Portanto, a resposta direta é esta. O que é que comentaria sobre isto? Nós ouvimos os comentários, as críticas, ponderámos muito bem e a conclusão foi que, para efeitos de cumprimento de metas, as metas são únicas para o país e, portanto, a solução mais óbvia será estabelecer exatamente as mesmas metas para os dois fluxos. Dito isto, nós ouvimos as críticas, percebemos perfeitamente os argumentos trazidos pela Eletrão e por outros players do setor. Isto não inviabiliza que num futuro se consiga criar aqui mecanismos de diferenciação das metas. Neste momento de lançamento destes aditamentos e de início desta atividade, não nos pareceu viável, em tempo útil, criar aqui mecanismos de diferenciação e, portanto, por uma razão prática, pragmática, as metas... Ver para crer que façam o trabalho no trabalho que estas licenças prevêem. É um pouco isso, calhar. Exatamente. Muito bem. Nuno? Eu não vou acrescentar muito mais, porque, de facto, havia três possibilidades. Esta que foi consagrada,
que já vou acrescentar um argumento, na minha opinião, que ajuda a justificá-la, ou ter metas próprias, havia uma meta global nacional e depois havia metas próprias por cada país. Era perfeitamente possível decantá-lo tecnicamente e o não urbano teria uma meta porventura mais ambiciosa, o urbano uma meta menos ambiciosa. A outra alternativa era a mesma coisa, uma meta específica própria por país, decantada para as mesmas metas entre o urbano e o não urbano. O Estado resolveu fazer uma espécie de divisão salomónica entre estas racionais, que foi a meta é a meta europeia e ela é alocada entre cada um dos dois fluxos para o cumprimento estrito desse quantitativo. Eu creio que há uma razão adicional para também ser essa a justificação. E tem a ver com o facto de se tentar, é um tema clássico, de tentar não desincentivar, pelo contrário, até incentivar o nível de esforço que é relevante e é importante ao nível do ciclo do fluxo urbano. Pelas razões que sempre. Ou seja, o mesmo argumento que é utilizado para dizer há melhor performance, os materiais estão mais bem separados, tudo o resto igual no urbano, também ajuda a justificar, na minha opinião, ou na minha entendimento, aquilo que foi o racional da decisão do Estado, de não vamos agora dar o sinal de que se afrouxa em relação ao nível de ambição no que diz respeito ao urbano. Permite-me um comentário só. Eu acho que é importante só dizer que eu tenho algumas dúvidas se o nível de desempenho do sistema não urbano hoje não está muito próximo do cumprimento das metas estabelecidas. Tenho algumas reservas, se nós não estamos hoje, porque a reciclagem do... Se calhar está mais próximo. A reciclagem do não urbano já acontece, já acontecia. Claro. Portanto, já há grandes produtores a fazerem um belíssimo trabalho de recolha e de reciclagem de embalagens. Portanto, tenho algumas reservas que não estaremos já próximo dos 60% ou dos 65% previstos para o não urbano. E nessa medida, depois aqui, a vontade e o esforço adicional vai depender muito, lá está, do papel incentivador da compensação. É uma boa questão que terá seguramente desenvolvimentos, tudo isto. João Pedro, não, o que é que acrescentaria? Não acrescentaria nada. Praticamente nada, já foi dito que eu pessoalmente, se me perguntar a minha opinião pessoal, eu seria defensor de uma discriminação de metas com uma meta mais exigente para este novo fluxo, na medida em que concordo com esta opinião. Aliás, os próprios dados da APA em determinado momento assim o demonstraram, o nível de reciclagem genérica e certamente também de embalagens é incomensuravelmente superior nestas origens, por várias razões, porque está mais fácil, porque é mais concentrado, tem um valor económico mais perceptível, é incomensuralmente mais difícil de separar embalagens aos 6 milhões de lares deste país. Portanto, evidentemente que é. Portanto, desse ponto de vista, num esforço, percebo o argumento, de baixar talvez não, mas como nós temos também que subir, na minha cabeça teria feito algum sentido puxar mais por uns, precisamente para criar ambição, porque nós também não queremos, acho eu, não queremos de certeza, criar um sistema para atingir os mesmos resultados. Os RAPs são criados na medida para fomentar adicionar quantidades. Portanto, desse ponto de vista, era a minha opinião pessoal, mas estamos aqui, teremos de trabalhar assim, como disse a Rita, temos 10 anos pela frente, ainda há muito tempo para rever tudo isto, se for necessário, e será seguramente. E nós vamos passar à parte final do nosso podcast, e a parte final, habitualmente, passa-se com a nomeação, a indicação da decisão, que está decidida para cada um de vós, a decisão do mês e a figura do mês. Começa aqui pelo João Pedro, já está mais habituado a estas leads. Quem será então a decisão do mês para si? A primeira decisão. A decisão inequívoca é, obviamente, neste tempo recorde. Pronto, não passa a figura, passamos... então passa a figura. Passa. Muito bem. Eu diria que, claramente, que a decisão é a decisão desta semana, que nos trouxe aqui hoje, porque acaba esta decisão do aditamento à licença, conforme está previsto. Acho que, independentemente as coisas podem ser ligeiramente diferentes, ou o futuro ainda requerer algum trabalho para retirar essas potencialidades, é uma extraordinária decisão e, portanto, desse ponto de vista, para mim, é a decisão claramente do mês destas semanas que passaram, entendendo este aspecto. Quanto à figura, obviamente, era mais ou menos óbvio, em função disto, que de facto fosse mais uma vez os gabinetes dos Sr. Secretários de Estado da Economia e do Estado de Estado do Ambiente. Aqui a Rita é um bocadinho desagradável, ou melhor, um bocadinho, enfim, eu receio de estar a dar esta figura, representando isso. Portanto, eu acho que, para fugir disso, diria que se calhar recordo agora que a Valor Sul faz 30 anos este mês, e claramente que é uma empresa certamente com, enfim,
como também todos os senhores sabem, também eu trabalhei cerca de 10 anos, tenho muito orgulho nisso, e acho de facto claramente também de saudar como figura do mês estes 30 anos que eu vou superar este estágio. Rita Amaral. A decisão do mês, obviamente, a decisão de homologação destes aditamentos às licenças, relativamente à figura do mês. Pessoa coletiva, a APA, pelos serviços que presta nesta matéria, em particular, pessoa singular, a engenheira Mafalda Mota, da APA, que foi quem, na verdade, ela e a sua equipa, fez aqui um esforço imenso para conseguir a publicação destas licenças em tempo recorde, responder às questões todas que foram levantadas, dar resposta às exigências do Governo em termos de prazos e de celeridade nas respostas, e fê-lo sempre com espírito de missão e com grande profissionalismo. E, portanto, escolha a engenheira Mafalda Mota. Engenheira Mafalda Mota. Nuno. Como é que eu poderia discordar do que acabo de ouvir? Eu, na personalidade, acrescentaria, há pouco fiz referência, sair um bocadinho deste âmbito, um bocadinho específico, eu referi outra vez Mário Draghi, porque o Mário Draghi vem mais uma vez mostrar-nos que é um grande europeu e que tem uma visão para este continente e que lá está, tem muito a ver com estes debates sobre o que é que queremos ser como potência económica. Muito bem. Pedro? Bom, eu vou tentar criar alguma novidade, porque eu estou muito alinhado que, em particular, a tutela, portanto, na Secretaria de Estado da Economia e do Ambiente. Ministérios com as licenças agora são homologadas, não é? Portanto, são homologadas pelos respectivos Ministérios da Economia e do Ambiente. E também nas Direções-Gerais, Direções-Gerais de Atividades Económicas e APA, a tutela, de uma forma geral, é a instituição que merece ser referenciada aqui, porque é óbvio que conclui um trabalho que vem de trás, até porque algumas das equipas se mantiveram a trabalhar, mas a verdade é que este novo governo deu um grande impulso e resolveu aqui um problema que tinha, ou que poderia explodir nas nossas mãos, que era a falta de um quadro legal para que as entidades todas pudessem operar. E, portanto, não apenas pelo aditamento nas não urbanas, mas pela capacidade, em particular ao Eletrão, de ter já homologadas 3 licenças, elétricas, pilhas e embalagens, tem que reconhecer esta instituição, sem dúvida. Sim, não queria deixar de adicionar uma palavra que eu acho que deve ser dada à engenheira Ana Cristina Carrola em todo este processo, porque a engenheira Ana Cristina Carrola, pelas dificuldades, até a Agência Portuguesa do Ambiente acaba por passar, tem assumido muito a liderança, em particular no que toca à gestão de resíduos, naturalmente não deixando de dar uma palavra também de agradecimento à engenheira Mafalda Mota, mas a Cristina Carrola em particular tem sido uma timoneira nestes tempos de águas um pouco revoltas e que também merece aqui o nosso apreço e a referência nesta rubrica. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Foi assim o nosso 4º podcast sobre resíduos, depois das férias, sobre embalagens não urbanas, que vão ser geridas também pela SPV, pela Novo Verde e pela Eletrão. Antes de terminar, lembrar, temos este ano, em novembro, de 26 a 3 de dezembro, a Semana de Ambiente, o 12º Fórum de Energia, dias 26 e dia 27 de novembro, com a presença da Secretária de Estado da Energia, Maria João Pereira, a 18ª Expo Conferência da Água, que acontece nos dias 28 e 29 de novembro, e contaremos na sessão de abertura com a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e o 18º Fórum dos Resíduos, dia 2 e 3 de dezembro, com a presença, na abertura, do Secretário de Estado do Ambiente, Emílio Sousa, com programas que só são possíveis com o Jornal Água e Ambiente, que os assina sempre. Resta-me agradecer a todos aqui os presentes, à Rita Amaral, muito obrigado pela sua presença, ao Pedro Nazaré, em representação da Eletrão, ao Nuno Lacasta e ao João Pedro Rodrigues, que é nosso residente habitual no podcast do Jornal Água e Ambiente sobre resíduos. Muito obrigado a todos. Obrigado, João.